Olá pessoal, estamos no artigo 6º da Lei 11.101 de 2005, Lei de Falência e Recuperações Judicial e Extrajudicial. Artigo 6º. A decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial implica, inciso 1, suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta lei, inciso 2, suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. Inciso 3. Proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Parágrafo 1º. Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. Parágrafo 2º. É permitido pleitear perante o administrador judicial habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o artigo 8º desta lei, serão processadas perante a Justiça Especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença. Parágrafo 3º. O juiz competente para as ações referidas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. Parágrafo 4º. Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. Parágrafo 4º-A. O decurso do prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor, faculta aos credores a propositura de plano alternativo, na forma dos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 56 desta lei, observado o seguinte. Inciso 1. As suspensões e a proibição de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 dias, contado do final do prazo referido no parágrafo 4º deste artigo ou no parágrafo 4º do artigo 56 desta lei. Inciso 2. As suspensões e a proibição de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo perdurarão por 180 dias, contados do final do prazo referido no parágrafo 4º deste artigo, ou da realização da Assembleia Geral de Credores, referida no parágrafo 4º do artigo 56 desta lei, caso os credores apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso 1 desse parágrafo ou no prazo referido no parágrafo 4º do artigo 56 desta lei. Parágrafo 5º. O disposto no parágrafo 2º deste artigo aplica-se à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 6º. Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial, inciso 1, pelo juiz competente quando do recebimento da petição inicial, inciso 2, pelo devedor imediatamente após a citação. Parágrafo 7º. Revogado. Parágrafo 7º-A. O disposto nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 desta lei, admitida, todavia, a competência do juiz da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional na forma do artigo 69
do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 805 do referido Código. Parágrafo 7º-B. O disposto nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional na forma do artigo 69 do Código de Processo Civil, observado o artigo 805 do referido Código. Parágrafo 8º. A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial ou homologação de recuperação extrajudicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência, de recuperação judicial ou de homologação de recuperação extrajudicial relativa ao mesmo devedor. Parágrafo 9º. O processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção da arbitragem, não impedindo ou suspendendo a instauração do procedimento arbitral. Parágrafo 10. Vetado. Parágrafo 11. O disposto no parágrafo 7º-B desse artigo aplica-se no que couber às execuções fiscais e às execuções de ofício que se enquadrem respectivamente nos incisos 7 e 8 do caput do artigo 114 da Constituição Federal, vedados a expedição de certidão de crédito e o arquivamento das execuções para efeito de habilitação na recuperação judicial ou na falência. Parágrafo 12. Observado o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. Parágrafo 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do artigo 79 da Lei 5.664 de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso 2 do artigo 2º, quando a sociedade operadora do plano de assistência à saúde for cooperativa médica. Certo, pessoal? Estamos juntos e até o próximo artigo.